Agora vai ferver, tá? Essa segunda pergunta aqui, ela vem de uma questão muito particular minha, que eu acho, né, e acredito muito, que o grande erro do Bolsonaro foi ter feito algumas medidas popularescas logo que ele assumiu o governo. Qual foi essa medida popularesca? Colocar Sérgio Moro na cadeira de ministro. O Sérgio Moro, jurista, julgou o Lula, colocou o Lula na cadeia. Quando o Bolsonaro eleito chama o Moro para esse cargo, primeiro que eu acho que o magistrado deveria recusar. Se ele fosse, né, firme na rocha mesmo, ciente do que ele quer ali. Já chamei o Moro para vir aqui algumas vezes, ele não veio, né, então posso ficar à vontade para falar. E se um dia ele vier, falo para ele também. Mas acho que o erro do Moro foi ter saído da cadeira de magistrado, de membro ali de juiz, né, da cadeira de juiz, lá em Curitiba, para assumir um ministério, né, da Justiça, e posteriormente bater de frente com o presidente a ponto de sair pré-candidato à presidência, para concorrer contra o Jair Messias Bolsonaro, dividindo os votos da direita. Então, o que eu acho que foi o erro? Quando o Bolsonaro nomeou o Moro, o povo aplaudiu, tudo bem, mas acabou validando esse discurso mentiroso, para mim, da esquerda, de que foi uma tentativa de golpe político a prisão do Lula, né, porque quem concorreu no lugar do Lula, vocês lembram bem, foi o Haddad, e acabou perdendo. Então valida, porque ele que julgou o Lula, depois o Lula na cadeia, para o Bolsonaro se candidatar. Mais ou menos como hoje sugerem, né, deixando claro, que Alexandre de Moraes teria ido conversar com Lula, ou não sei se ele foi diretamente ou através de outras pessoas, e estrategiaram a eleição de Lula com a entrada de Geraldo Alckmin como vice. Isso é um boato, tá? Eu não tenho provas técnicas disso, porém é um boato quente e que faz muito sentido, porque Geraldo Alckmin é o criador de Alexandre de Moraes. Quando nomeou ele aqui em São Paulo, para ele começar a galgar, né, a caminhada que o levou até o Supremo Tribunal Federal. Então faz sentido a aliança de Lula com Alckmin ter sido alinhavada por o então, na ocasião ali, não era, mas posteriormente foi, presidente do Tribunal Superior Eleitoral na ocasião da eleição, onde Lula ganha com uma popularidade baixa, aparentemente, em relação a uma comoção popular ainda, mesmo diante de muitos erros do Bolsonaro, uma comoção popular e digital, né, principalmente das lives do Bolsonaro, muito mais lotadas, bombadas do que do Lula, tanto que ele parou de fazer as lives dele semanal. Então eu tinha esse ponto de vista, que o grande erro do Bolsonaro foi o Moro, porque valida o discurso da esquerda de golpe, mesmo a gente acreditando muito de que não foi. A Lava Jato veio de Curitiba, Curitiba não tem um escândalo de corrupção política. E isso me deixa bem tranquilo para entender que aquilo não foi um golpe político. E que o Lula foi preso porque foi julgado em 3 instâncias por pessoas competentes e que viram os erros que ele cometeu. E ele hoje é louco para pôr o Bolsonaro na cadeia para falar, tá vendo? Lá no Brasil todo mundo vai preso. Todo político lá, quando sai da cadeira, vai preso. Eu acho que é essa a grande ideia do Lula. E ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir pôr o Bolsonaro na cadeia para justificar a prisão dele e tentar morrer aí com seus 90, 100, 1000 anos, não sei quantos anos ele vai viver, que vaso ruim não quebra, com essa consciência dele tranquila de que todo mundo aqui no Brasil é vítima de golpe político. Nós não estamos na época da ditadura, nós não estamos na época lá de trás, não. E até a Dilma Rousseff também foi presa, para quem não se lembra, mas foi presa por atitudes vândalas, né? Atitudes de vandalismo. Então, ou até criminosas, tem que apurar mais para poder falar. Mas foi Dilma e Lula presos, 2 presidentes do país. Recentemente estava conversando com poloneses na Itália, e eles me falaram que o governo deles também é vergonhoso, corrupto e tudo mais. Eu falo, mas pelo menos o seu governo não estava preso, né? O seu presidente estava preso, o seu primeiro-ministro polonês estava preso. É só no nosso país que a gente vê um ex-presidiário na cadeira de presidente de novo. Vamos para a segunda pergunta para o Pavinato. A segunda pergunta é mais simples, né? É em relação ao erro capital, na minha visão, do Bolsonaro ter tirado o
ministro Sérgio Moro dos tribunais e ter colocado ele num ministério. Posteriormente, o olho do Sérgio Moro ter brilhado para o poder e ele ter almejado, né, se tornar até um presidente, depois, inteligentemente, na minha visão, recuando para o Senado, onde ele foi vitorioso. Você compactua dessa minha ideia de que o grande erro da gestão do Bolsonaro foi a nomeação do ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, do juiz, então, Sérgio Moro, para ministro, que acabou validando o discurso da esquerda de que tudo se tratou de um golpe político? Não. Quanto ao Moro em si, o erro foi do próprio Sérgio Moro em ter deixado a magistratura federal para virar político. Não vejo como um grande erro Bolsonaro ter escolhido Sérgio Moro para ser um super ministro da Justiça e Segurança Pública. O maior erro do Bolsonaro, no meu ponto de vista, olha isso, foi, em primeiro lugar, adotar a estratégia deslocada de combate e de ataques que faziam parte ou ainda fazem parte do psicológico do filho dele, do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro pode ter sido importante para elegê-lo, mas não foi nem um pouco importante, muito pelo contrário, a estratégia que o Carlos Bolsonaro passou a adotar na comunicação do próprio pai, já presidente, foi absolutamente equivocada. E também decorre desta chefia, deste encabeçamento do Carlos Bolsonaro com relação à comunicação do pai, a postura que o Bolsonaro adotou no período da vacina. Ele poderia ter adotado um discurso e uma posição mais cordata, porque, afinal de contas, mesmo com todas as polêmicas, ele foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, dada a extensão continental do território brasileiro e a sua grande população que recebeu 4 doses da vacina gratuitamente. Portanto, o grande erro foi o da comunicação. Muito disso parte da instabilidade emocional, da instabilidade crítica política do filho dele, Carlos Bolsonaro, e muito disso tem a ver também com essa entrega do Carlos Bolsonaro a uma mentoria do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele chegou num ponto em que qualquer coisa que ele falava, ele movimentava um séquito de fanáticos. E eu acredito que o Carlos Bolsonaro tenha sido um deles. Então, o grande erro do Jair Bolsonaro, no meu ponto de vista, foi a estratégia de comunicação. A começar pelo cercadinho, um cercadinho que não deveria ter sido estruturado daquela maneira. E, em especial, a época da pandemia. Não fosse a pandemia, essa estratégia equivocada de comunicação, talvez ele tivesse reeleito. Muito bom, né? É muito bom falar com quem está no dia a dia da política, como o Pavinato está, né, em contato com muitas pessoas, em contato com o próprio Eduardo Bolsonaro, que sempre estava ali na Jovem Pan, e talvez, né, eu não sei, a base que o Pavinato traz essa questão do Carlos, mas a gente não vê muito ele na mídia, né? Talvez ele realmente tenha algumas questões de cabeça mesmo, né? Para ser uma pessoa um pouco mais centrada e política, apesar de ter ajudado muito na questão do marketing digital do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito para presidente, pelo que me falam, com uma campanha digna de vereador, né? Muito simples, né? Com poucos assessores. E aí teve a facada, e teve rede social, e ele, pioneiro nisso, né, como presidente, acho que foi o que mais explorou o Instagram, o próprio YouTube depois nas lives. Mas eu concordo quando ele fala do cercadinho e concordo quando ele fala do Carlos, porque o que eu vi, né, o Carlos Bolsonaro cuidava das redes sociais do Bolsonaro. E muitas vezes ele estava discutindo com a Anitta.
Então, quando você vê um presidente, porque o grande povo não sabe que é o Carlos Bolsonaro, que está ali no Instagram do pai todo dia, né, fazendo os posts, ou no Twitter, não me lembro, acho que era o Twitter. E ele discutindo com a Anitta, né, uma cantora de funk brasileira que, né, pouco agrega para o PIB brasileiro. Aliás, agrega muito, né, porque chove dinheiro aqui para ela, ela deve declarar os impostos, mas culturalmente falando e intelectualmente falando, agrega pouquíssimo, né? Não altera a cotação do dólar, como a fala de um presidente. Então, o presidente não pode debater com uma fanqueira. E para quem via aquilo, achava muito estranho, né? A Anitta tweetava e tinha um retweet, então, coisa de louco. Bom para a Anitta, né? Discutir com o presidente, poxa, legal. Se eu chegasse num nível de debater com o presidente, também me sentiria importante. Ele acabou aumentando o grau de importância da cantora de funk, ao mesmo tempo que ele diminuía o grau de importância do nosso presidente da República. Quanto ao cercadinho, no começo eu achava muito legal, parecia um filme de comédia, aquele cercadinho ali de Brasília, todo mundo falava com o presidente, né? Ele dava umas duras nos repórteres, depois eu comecei a achar meio piegas aquilo ali, comecei a achar meio sem graça, comecei a achar meio autoritarião. Acho até que o Bolsonaro deu uma viajada mesmo no poder. Eu brinco que ele pode ter cruzado as duas pernas em cima da mesa, bateu no peito e pensou pouco em como ele iria se reeleger, né? Aí veio a pandemia, 2 anos bagunçados, o governo de 4 acabou ficando um governo de 2. E como ele bem lembra, apesar dele ter sido um cara meio negacionista na questão da vacina, meio não totalmente negacionista na questão da vacina, não se vacinou, não deu vacina na filha, acabou fazendo apologias erradas em relação a isso, não se furtou do dever de comprar vacina e vacinar a população. Poderia ter calado a boca e ter tido a mesma atitude, que seria muito melhor do que o que aconteceu de fato por conta de fala, né? Se a atitude foi boa, cala a boca, não precisa falar besteira, que você não se vacina, é uma opção sua, mas que você não vai vacinar sua filha, você acabou influenciando muitas pessoas e pessoas que acabaram morrendo, né, já por terem outros problemas, que aí não teve a imunidade suficiente para poder reagir ao vírus, e por conta de uma narrativa equivocada também, acabaram perdendo suas vidas, e isso pode ter custado, sim, a não eleição do Bolsonaro e a volta da esquerda ao poder. É um debate simples, gente, uma live que eu precisava fazer, né? Eu pretendo trazer o Pavinato aqui para a gente falar ao vivo com ele. É um Thiago, né? É sempre bom, é um cara muito espirituoso, com brincadeiras muito inteligentes, muito intelectual, a gente sabe ver de longe, né, a capacidade intelectual da pessoa, e esse lado espirituoso dele também casa muito com o meu lado espirituoso aqui, que eu gosto de brincar, gosto de falar de forma descontraída, porque eu acho que a vida é para ser levada dessa forma, nem tudo é a ferro e fogo, e quero muito que o Pavinato venha para cá, para a gente trazer outras questões. Peço a sua participação, coloque aqui a sua pergunta, a pergunta que você faria se você estivesse diante do Thiago Pavinato, que a gente vai levar para ele nos próximos vídeos, nas próximas lives, e quem sabe a gente vai ter ele aqui com a gente, tá bom? Faça como nossos governantes, pense apenas em você, e se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Até a próxima, valeu.